aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A ideia ou a interpretação mais popular no Brasil para os 666 teve sua origem principalmente com Uriah Smith. E no livro que ele escreveu sobre as profecias do Apocalipse, na página 214, Uriah Smith escreveu: a expressão mais plausível que a nosso ver sugere o número da besta é um dos títulos aplicados ao Papa de Roma. É o seguinte: Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Então, no próprio livro de Smith, aparece o que nós chamamos de gematria. O que é uma gematria? É quando você confere valor numérico a letras de um alfabeto. E através dessa gematria, Uriah Smith chegou aos 666. Ele influenciou um outro jovem teólogo da Igreja Adventista, chamado J.N. Andrews. E quando Andrews publicou na segunda edição do seu livro, Os Três Anjos de Apocalipse 14, ele colocou esse mesmo cálculo de Uriah Smith no seu livro. Por que é que esta interpretação deve ser rejeitada? E ela tornou-se popular aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de Araceli Mello, Mervyn Maxwell, Henry Feyerabend, esse autor do Seminário As Revelações do Apocalipse, Daniel Belvedere e outros mais. Então, a igreja brasileira explica até hoje Vicarius Filii Dei para Apocalipse 13:18. Agora eu vou explicar para você por que é que essa interpretação tem que ser rejeitada. Primeiro, falta de apoio histórico. Por que é que surgiu essa história entre nossos teólogos lá nos primórdios? Porque houve um homem chamado C.T. Everson, que era fotógrafo, e ele foi visitar Roma, e visitando os museus de Roma, ele fotografou as tiaras que os papas usaram ao longo das eras. Trouxe uma dessas fotos e presenteou um evangelista de nossa igreja, chamado W.W. Prescott. E Prescott começou a usar em seus evangelismos a foto desse homem das tiaras papais. Acontece que a nossa publicadora, ela fez uma montagem com a foto de Everson e colocou na tiara a expressão Vicarius Filii Dei. E esta expressão encontra sua origem num documento chamado Doação de Constantino. Então veja, um evangelista começou a dizer que na tiara do Papa estava o Vicarius Filii Dei, quando nunca lá esteve. Segundo, a própria Igreja Romana, 7 séculos depois, reconheceu que esse documento, a Doação de Constantino, ele é falso. Ele foi forjado pelos papas para tentar dizer que a autoridade do império agora repousava no Papa. Mas a igreja disse que o documento é falso. Então nós estávamos tirando um título de um documento falso e usando uma foto com Photoshop. A Igreja Mundial disse para Prescott: não faça mais isso, não use esse argumento, não apresente mais essa foto. Mas quando a advertência chegou, já havia se espalhado a teoria, e ela chegou aqui em terras tupiniquins, através desses autores que eu acabei de mencionar. Então não há apoio histórico para essa interpretação, mas eu vou dar para vocês 5 motivos para você não usar. Segundo motivo, violência à língua original. Se o Apocalipse foi escrito em grego, por que é que eu vou usar o latim para interpretar o seu texto? Tem lógica isso? É como você querer agora pegar a língua portuguesa
e fazer exegese em cima da língua portuguesa. Como, por exemplo, lá em Lucas: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, e você ficar aí usando a língua portuguesa, a pontuação, aonde aparece a vírgula, para defender o que Jesus disse a partir do português. Isso é um atentado à língua. Você tem que fazer isso a partir do grego, língua que Jesus falou a expressão. Então, por que é que eu vou pegar o latim para interpretar o grego? Terceiro ponto: a aplicação indevida da gematria. Por quê? Porque a contagem de valores numéricos presentes nas letras não era uma prática costumeira dos latinos. Mas mesmo entre aqueles que praticavam, mesmo entre os romanos, sempre se partia do nome para um número e nunca de um número para um nome. Era o inverso que eles faziam. Quarto ponto: o equívoco do título. A expressão Vicarius Filii Dei, ela aparece nesse documento falso, chamado Doações de Constantino, mas não aparece em outros documentos. Mas você vai encontrar em outros documentos uma expressão curta, Vicarius Dei ou Vicarius Christi. Esta sim aparece nos documentos da igreja, mas aí não dá 666. E um último ponto: um procedimento exegético supérfluo. Por quê? Porque os exegetas não dependem desse número para identificar a besta de Apocalipse 13. Prova disso é que Robert Fleming Jr., lá no século 17, já havia identificado a primeira besta de Apocalipse 13 como sendo o papado. Pastor, se não é Vicarius Filii Dei, então o que é? Nós entendemos que o 666 é um sistema. Ou seja, o número representa mais um sistema do que um indivíduo. Nesse sentido, ele é um símbolo e não a marca literal. E para nós entendermos o 666 na Bíblia, nós temos que buscar contextualizar esse texto, ou então um mecanismo na exegese que nós chamamos de intertextualidade. Eu tenho que encontrar um paralelo. Agora, como o Apocalipse tem 404 versos e 270 deles já estão no Antigo Testamento, eu tenho que ir para o Antigo Testamento em busca de um 666. E aonde eu vou achar isso no Antigo Testamento? Eu vou achar isso em Daniel capítulo 3. Por que eu acho ali em Daniel 3? Primeiro, por questão de intertextualidade. Daniel 3, você tem um rei que quer ser adorado como Deus. Apocalipse 13, um poder que usurpa o lugar de Deus. Daniel 3, você tem uma imagem sendo erguida. Apocalipse 13, a segunda besta faz uma imagem à primeira besta. Em Daniel 3, essa imagem tem que ser adorada. A questão é a adoração. O mesmo caso de Apocalipse 13. Em Daniel 3, quem não adorar a imagem vai morrer. Em Apocalipse 13, 15, quem não adorar a imagem vai morrer. Em Daniel 3, você tem um remanescente: Ananias, Misael e Azarias. Em Apocalipse 13, você tem um remanescente: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Daniel 3, você tem uma estátua de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Aí está os 60 e aí está os 6. E cadê os 600? Para os babilônicos, o número 600 representava todas as divindades que eles possuíam. Agora você tem um 666. Então, o background de Apocalipse 13 é Daniel 3. E assim como lá houve um remanescente, em nossos dias haverá um remanescente.